Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o guia médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Os nossos agradecimentos a todos os telespectadores que nos prestigiam com a sua audiência. O tema do programa Saúde hoje é pornografia virtual. A maneira como se consome a pornografia mudou muito nos últimos anos. E tal fenômeno tem provocado problemas psicológicos e comportamentais nas pessoas. Hoje, num clique apenas, temos dentro de casa acesso a todo tipo de conteúdo pornográfico. Para falar sobre esse assunto, vamos entrevistar a psicóloga clínica Michele Maimone. Michele, é um prazer tê-la aqui conosco, hoje como entrevistada, né? E ela, como todos sabem, ela é produtora do programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente sendo entrevistada por você, pai. Muito bem, vamos só lembrar aqui, resumir o currículo da Michele, lembrando que ela é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. É pós-graduada em Saúde Mental e Intervenção Psicológica pela Universidade Estadual de Maringá. Especialista em Psicologia Infantil e do Adolescente pelo Unicesumar. Especialista de Casal e da Família pela FTSA de Londrina. É psicoterapeuta de família e casal pela Chicago Center for Family Health da Universidade de Chicago, dos Estados Unidos. Muito bem, nos aguarde e já já voltaremos. Programa Saúde hoje, 18 anos com você. Clínica de Oftalmologia Dr. Nelson Maimone, primeiro oftalmologista de Maringá e região. São mais de 50 anos de experiência aliados a exames de última geração. Uma família dedicada a cuidar da saúde dos seus olhos. Dr. Nelson Maimone, oftalmologia clínica, e doutora Aline Maimone, especialista em glaucoma. Tradição e modernidade andando lado a lado. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais, medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores. 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje com o tema em pauta, pornografia virtual. E a nossa entrevistada é a psicóloga clínica Michele Maimone. Michele, antes de falarmos sobre a pornografia virtual e como ela causa dependência, você poderia nos explicar se as dependências comportamentais são para o cérebro a mesma coisa que uma dependência, por exemplo, química? Primeiro é um prazer estar aqui, para falar um pouquinho desse tema para o pessoal de casa que nos assiste. E eu vou tentar transformar esse tema em algo simples, porque na verdade é algo complexo, A gente vai estar falando aqui hoje sobre essa dependência da pornografia da internet, que é uma dependência hoje que a gente vê que é neurológica, cerebral também. Então, começando aí respondendo a sua pergunta, qual é a diferença entre as dependências químicas e as dependências comportamentais ou psicológicas? As dependências químicas, elas já são de conhecimento público, Todo mundo já fala sobre isso.
Então é o álcool, né, a nicotina, outras substâncias ilegais, né, como cocaína, maconha e também algumas drogas que a gente chama de drogas lícitas, que são aquelas drogas vendidas em farmácia, às vezes um Rivotril, né, um antidepressivo, um remédio para ansiedade. Então as dependências químicas já é notório saber, né, que elas causam realmente danos cerebrais e têm consequências neurológicas nos circuitos cerebrais. O que a gente estaria falando aqui hoje são das dependências comportamentais, que são as dependências psicológicas, não são de substâncias químicas, né, psicoativas, são dependências psicológicas. Então, o que é uma dependência psicológica? Uma pessoa que é viciada em jogo, viciado em compra, né, tem compulsão alimentar, uma pessoa que tem o vício pela internet ou eletrônicos, tem pessoas também que são viciadas em trabalho, em academia. Então existem compulsões, né, ou dependências que são comportamentais e psicológicas. A pornografia hoje ela é entendida como uma dependência psicológica e dentro de um subgrupo das dependências da internet. E ela causa os mesmos danos cerebrais que uma dependência química. E quais são as provas científicas, no caso, né, que o cérebro realmente desenvolve uma dependência psicológica à pornografia? Os mesmos exames que são feitos de eletroencefalograma, tomografia, que mostram as áreas do cérebro onde são lesadas, danificadas através das dependências químicas, hoje se constata que também existe dano cerebral em relação às dependências psicológicas, ou seja, as dependências comportamentais. É interessante isso, né? Porque a gente pensava anteriormente que só no caso de drogas, essas substâncias que nós já acabamos de falar, dariam danos, né? Mas danos comportamentais, dá dano também é interessante. Porque esses vícios que os indivíduos acabam tendo, eles acabam alterando também a parte neurológica. Então, os comportamentos também alteram os circuitos neurológicos e alteram também o cérebro, especialmente os cérebros mais jovens. Bom, uma pergunta aqui interessante, que com relação aos adultos, né, que assistem esses porno, sexo virtual, né, nesses casos, eles, por exemplo, ficam mais hostis às suas esposas? Isso que a gente tem observado, né? Que quanto mais o indivíduo assiste a vídeos, por que a gente fala de pornossexo virtual? Porque a pornografia virtual ela é diferente do que era aquela pornografia antiga que assistia-se em filmes, no cinema ou em fita cassete. Então esses vídeos que você vê hoje em dia na internet, à vontade, que o pessoal manda em WhatsApp, o que acontece? Os homens que assistem muito a isso, eles acabam desenvolvendo uma hostilidade às suas parceiras e às vezes isso não é muito percebido. Por quê? Porque isso é visto como natural, né? Assistir a vídeo pornográfico e parece que é moderno e é natural. Mas o que a gente observa? É que o homem que assiste muito a isso, ele acaba comparando a sua parceira com aquelas atrizes que ele vê nos vídeos, ele acaba tendo uma exigência de performance que não é uma performance real, é uma performance de atriz pornô. Ele acaba ficando muito naturalizado com alguns tipos de fantasias sexuais que até então eram tabu e que hoje ficam muito normais, né? Sexo com animal, sadomasoquismo, suruba, enfim. E ele acaba exigindo da parceira um comportamento sexual que não é natural. É um comportamento descolado da realidade, uma exigência quase de atriz pornô. E ele compara o corpo dessa parceira com o corpo dessa pequena minoria de mulheres que têm corpos perfeitos, que são jovens, que parecem nos filmes que estão sempre tendo prazer, o que não é uma realidade. Então isso acaba distanciando o homem da sua mulher verdadeira, aquela mulher que está ali, que tem celulite, que tem estria, que não tem corpo perfeito, né? Que não faz sexo toda maquiada, daquela performance irreal que são os filmes pornográficos. Então isso distancia. É interessante que alguns terapeutas de casais, né, eles alegam que um casal adulto, né,
a pornografia pode ser usada como um recurso para aumentar o libido da mulher. Você concorda com isso? Isso na verdade é uma controvérsia. Alguns terapeutas sexuais são a favor do uso de vídeos pornográficos, né? E outros são contra. Eu faço parte da ala que é contra. Eu não vejo vantagem nenhuma nisso, porque a libido ela tem que melhorar entre o casal. Se está havendo um problema no casal, no seu relacionamento sexual, a gente tem que descobrir por que esse casal está distante um do outro, como que a gente faz para aumentar a intimidade, né? Agora, eu assisti outras pessoas fazendo sexo, para eu ter que ter estímulo com o meu parceiro, gente, vamos parar para pensar, tem algo de errado. Se eu não estou conseguindo ter tesão para a pessoa que está comigo, eu tenho que ficar vendo outras pessoas fazendo sexo, pessoas estranhas, para eu me excitar com esse ato voyeur. O que é um ato voyeur? De ficar observando outras pessoas transando e achar que é normal me excitar ver outras pessoas transando e daí ficar excitado com esse voyeurismo para depois voltar para a minha relação real. Pera lá, né? Vamos olhar isso de uma maneira mais crítica. Está muito naturalizada a pornografia e a gente acha que a gente está sendo moderno. Então quem fala que é contra isso, parece que você é puritano, é falso moralista, é careta, não gosta de sexo e não tem nada a ver, né? A pornografia, na verdade, ela distancia as pessoas do seu relacionamento mais profundo, mais íntimo, afetivo. Ela não aproxima ninguém e não aumenta a libido. Até porque quando o homem propõe para a mulher que ela assista vídeos pornôs, lá no fundo ela se sente sempre diminuída. Porque ela não tem aquele corpo, ela não tem aquela performance, né? Às vezes ela não gosta daquilo que no vídeo é proposto como natural. Então os vídeos pornôs eles afastam os casais e eles fazem a mulher se sentir humilhada, diminuída, desqualificada, ela se compara e se rebaixa. Michele, a pornografia é vista como uma válvula de escape de prazer em nossa sociedade? E qual o motivo que os homens se tornaram viciados em porno sexo virtual? Então, a pornografia é vista como uma válvula de escape banalizada. E o que significa isso? Né? Quando que as pessoas buscam assistir os seus vídeos pornôs? Para aliviar algum tipo de tensão. Essa é que é a verdade. As pessoas estão angustiadas, ansiosas, irritadas, né? E elas buscam assistir a pornografia da mesma forma que o indivíduo fuma uma maconha, que ele bebe um uísque, né? É um tipo de dependência, mas não é uma dependência à substância, é uma dependência comportamental. Então eu estou com uma ansiedade, uma angústia, estou irritado e eu assisto aquele vídeo, tenho uma excitação, né? Chego a uma ejaculação, a um orgasmo e um alívio de tensão, como se isso fosse resolução de conflito, e não é. Então, na verdade, esses vídeos pornográficos, eles estimulam a masturbação e a masturbação acaba sendo uma forma de alívio de tensão. Por isso que o cérebro vai ficando viciado, tendo essa saída como sendo uma saída para a ansiedade. Michele, a gente vai continuar esse bate-papo, né, no próximo bloco, né? Esse tema tão atual, tão importante, né? E tem uma série de implicações, inclusive nas vidas, né, dos casais de hoje, né? E eles não têm consciência, inclusive, disso, né? Eu acho que esse enfoque desse tema é muito importante. Portanto, nos aguarde no próximo bloco, nesse tema tão atual que é a pornografia virtual. Saúde hoje, 18 anos, com você. Clínica de Psicologia Doutora Michele Maimone. Especializada no Brasil e Estados Unidos, a psicóloga Doutora Michele Maimone atende crianças, adolescentes e adultos. Um nome que é sinônimo de credibilidade e tradição na área de saúde em Maringá e região. Agende seu horário. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais. Medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores. 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje.
Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o guia médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Espante o estresse, melhore sua qualidade de vida. O Espaço Vivace tem a solução para você ficar de bem com seu corpo e mente. Pilates, neopilates, acupuntura, drenagem linfática e terapia manual. Saia da rotina e da correria do dia a dia. Espaço Vivace. Bons hábitos, vida saudável. A dança é uma arte que traz inúmeros benefícios. Venha dançar com a gente. Oferecemos aulas de balé clássico, clássico de repertório, alongamento e condicionamento físico, balé pilates e danças urbanas. Há uma bailarina escola de dança, buscando sempre o melhor que a dança pode oferecer. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da autoclave. Substituímos sua autoclave durante o concerto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da autoclave. Estamos de volta com a nossa entrevistada, a psicóloga clínica Michele Maimone, falando sobre esse tema tão atual que é a pornografia virtual. Michele, com relação antigamente, a gente, os homens, atualmente ainda, os homens utilizavam ou utilizam certas revistas como o Playboy, por exemplo, e as mulheres, os livros eróticos, né? Isso sempre existiram, né? Há muitos anos, né? E eram considerados praticamente normais. Qual a mudança da pornografia nos últimos 50 anos? Então, você bem disse, né? Livros eróticos, contos eróticos, a Playboy. A Playboy já foi à falência, caso você não saiba. Por quê? Durante 50 anos, a Playboy foi o máximo, né? Era a maior fantasia dos homens. Olha a diferença entre um menino ver uma foto de uma mulher nua numa Playboy e ficar excitado, uma mulher ler um conto erótico e ficar fantasiando um romance. É totalmente diferente da pornografia virtual que a gente vê hoje. Não tem nem comparação. Hoje não se vende mais Playboy, por quê? Porque comerciais de cerveja já aparecem pessoas tão nuas como aparecia antes na Playboy. Então isso já não provoca mais ninguém. Esse erotismo, essa sensualidade, isso é inofensiva. O que a gente vê hoje na internet é uma pornografia muito doentia, pesada, onde estão se aniquilando com todos os tabus. Então você vê pedofilia, sexo com crianças, zoofilia, sexo com animal, sexo com cadáver, sadomasoquismo, os fetiches mais loucos da face da terra que você nem pode imaginar às vezes, né? Swing, tudo tratado com muita naturalidade. Então aquilo que era tabu na sexualidade, hoje está banalizado como tabu. Então tudo pode. Então a sexualidade é pesada, né? É uma pornografia pesada, de uma sexualidade deturpada. Quando que antes um jovem teria acesso, por exemplo, a esses vídeos de estupro, de sexo como sendo natural assim? Então é uma mudança muito grande. A internet transformou a pornografia em algo pesado, algo sujo, algo doentio e algo muito perigoso. Que afeta os jovens, né? Principalmente. Especialmente os jovens, de forma péssima, doentia e preocupante. E quais os danos assim psicológicos e intelectuais que um adolescente que cresce, né, se masturbando, vendo essa pornografia na internet,
que ele pode ter acesso a qualquer instante. Então, como eu estava falando para você, numa revista dessas eróticas ou naquelas fitas VHS que o pessoal ia na videolocadora e pegava lá na seção proibido para menores de 18 anos, era um filme. Tinha uma história, começo, meio e fim, e dentro daquilo havia atos de sexualidade, né? A sexualidade era contextualizada. Hoje o que a gente vê é uma sexualidade descontextualizada. Então o ato é fora do contexto. Você tem só o coito, só o fato, não tem sentimento, é um fragmento. Então o jovem acha que aquilo é vida sexual, que aquele pedaço de sexualidade deturpada, exagerada e sem tabu, que aquilo é vida sexual. E não é, vida sexual é outra coisa. É dentro de um contexto afetivo, amoroso, interrelacional. Então essa pornografia que traz a sexualidade como algo fragmentado ajuda o jovem a também ter uma vida sexual fragmentada. Nesse caso, por exemplo, esse excesso de uso, né, da pornografia, principalmente em adolescentes, né, poderia chegar a modificar as suas estruturas cerebrais? Isso é que é o mais assustador. Está modificando as estruturas cerebrais dos jovens, causando dependência. E nos exames se comprovam isso, exames cerebrais, que é a mesma dependência que uma dependência química. E modifica parte do controle da sexualidade. Né? E aí o que acontece? Esse jovem, a gente aprende por imitação. Então esse jovem está aprendendo que sexualidade é aquilo que ele vê num vídeo pornô. E não é, aquilo não é sexualidade. Então ele está construindo uma forma de se comportar na sexualidade daquela maneira, tratando a mulher como objeto, de maneira agressiva, fazendo exigências para a mulher absurdas, né? Achando que é natural querer fazer suruba, sexo anal, etc e tal. Então o jovem vai tendo uma vivência da sexualidade desvinculada totalmente da afetividade. E isso fica formatado no cérebro dele. Isso modifica os circuitos neurológicos e os padrões neurológicos. A pornografia, então, ela pode afetar nos jovens, inclusive, dar danos, inclusive, cerebrais. Sim, porque daí se transforma em uma compulsão. O jovem tem que entrar o tempo todo, ele é acostumado com aquilo, atividade masturbatória, e isso passa a ser algo cotidiano para ele e uma forma de alívio de tensão e ansiedade. E também está nas entrelinhas, né, que essas pornografias, né, principalmente usando atores jovens, né, isso pode estimular a pedofilia? Sim, a pedofilia, a prostituição. E isso não é discurso moralista, isso é uma verdade. Antigamente, nas buscas de Google, o que mais aparecia quando se procurava sexo era sexo e outras palavras relacionadas à sexualidade. Hoje, nos Estados Unidos, está comprovado que a palavra de busca é sex teen. Teen, T-E-N, tem a ver com adolescência. Então, a maior busca está por vídeos de sexo de adolescentes. E o que significa isso? A cada momento, os vídeos mostram pessoas mais jovens fazendo sexo. E os adultos vão tendo aquilo como natural, de ficar excitado vendo um corpo jovem, sem pelo. Isso modifica até o comportamento das mulheres, que acabam se depilando totalmente, inconscientemente, e não percebem que estão buscando um corpo sempre jovem e adolescente. Então essa naturalidade de um adulto ficar excitado com um corpo jovem, sim, vai acabando estimulando a pedofilia, sim, ao incesto, a comportamentos disfuncionais, achar que não precisa ter tabu, que uma pessoa mais velha pode sair com uma pessoa mais jovem, que é normal um senhor, né, que tem o dobro da idade de uma menina ficar excitado, achar ela gostosa, bonita. Isso é errado. A gente está perdendo as estruturas familiares, o conceito de moral. Sexualidade também tem que ter ética. Ética tem que haver em tudo, até na sexualidade. E a gente está numa sociedade que está ficando muito promíscua, achando que tudo pode. E não é assim. Isso está causando dano nas formas de relacionar das pessoas. Como é que a gente poderia fazer, então, para que, pelo menos, atenuasse? Porque acho que não há uma conscientização da população, né? Porque os adolescentes, jovens, os adultos, de uma maneira geral, eles têm um livre acesso à internet e a esses programas de pornografia, né? Como é que poderia se fazer uma educação do povo em si, dos jovens? Eu acho que a gente tem que começar a questionar muita coisa que está aí naturalizada e posta, e não é por discurso moralista,
né? Não é porque é pecado, não é nada disso, mas a gente começar a repensar qual é a finalidade dessa pornografia, para que isso serve, né? Que função que isso tem? Isso não ensina ninguém a ter uma sexualidade melhor. Pelo contrário, o que a gente está vivendo hoje são jovens promíscuos, trocando de parceiro, vão numa festa, ficam com 10, 15, transam com qualquer um e acham isso natural. Pessoas que não conseguem criar vínculo, né? Que não conseguem ter intimidade afetiva. Então, a forma de se relacionar está sendo posta para esses jovens copiarem, que é essa forma fragmentada, que é só aquele recorte de prazer. Fiquei, transei, descartei, como se as pessoas fossem objetos. Então nós temos que repensar os vínculos afetivos, né? E eu acho importante a gente repensar a pornografia. A pornografia não é inofensiva. O importante aqui, talvez, seja no nosso programa, né, dar essa orientação, né, aos pais, né, sobre os danos que podem acontecer. O que você poderia aconselhá-los? Eu acho que não adianta proibir, né? O que é importante talvez a gente conversar sobre isso. E o que eu iria sugerir aos pais é que pudessem falar sobre esse tema com os filhos, né? E que os jovens que nos assistissem pensassem que isso que vocês veem na internet não é comportamento sexual, isso não é vínculo afetivo, né? Isso não é um relacionamento, isso é um recorte distorcido do que é uma sexualidade normal. E que a gente pode dizer não a isso. Da mesma forma que eu posso dizer não a uma droga, quando a gente fala de dependência química, não é? Eu posso dizer não também a uma dependência comportamental. Eu posso ficar menos na internet, usar menos eletrônico, não ser tão viciado em mídias virtuais, não ficar assistindo pornografia virtual. Então eu também sou autor da minha história, eu também tenho meu livre-arbítrio, eu também posso fazer escolhas na minha vida. E coisas que parecem tão inofensivas na atualidade, porque isso gera bilhões, né, se a gente for pensar, e elas não são tão inofensivas assim, elas são perigosas. Então a gente tem que tomar mais cuidado com a pornografia, porque ela realmente se torna uma dependência neurológica e psicológica. Muito bem, pais que estão nos assistindo, né, eu acho que, espero que vocês tenham consciência, né, e eduquem bem os seus filhos. É muito importante, né, para que eles não sejam, né, amanhã, né, um problema, né, não só para eles mesmos, né, com relação ao casal, né, quer dizer, que a família que eles vão formar, né, que estrutura, que base eles vão ter, né, baseada no conceito falso de sexualidade. Então, eu acho que essa ideia que é mais importante, não é, Michele? Sim, exatamente. E que para a gente ter uma relação monogâmica, fiel, uma estabilidade sexual, a gente tem que entender isso como natural e a gente tem que também não ter esse comportamento de promiscuidade, de pornografia, porque isso é uma escolha, né? O ser humano não é nem monogâmico nem polígamo por natureza, isso é uma escolha cultural e moral. Eu quero agradecer a todos os telespectadores que nos prestigiaram com a sua audiência, né? E nos sigam, por favor, né? No Instagram, né? E no Facebook. Programa Saúde Hoje, 18 anos com você. Clínica de Psicologia Doutora Michele Maimone. Especializada no Brasil e Estados Unidos, a psicóloga Doutora Michele Maimone atende crianças, adolescentes e adultos. Um nome que é sinônimo de credibilidade e tradição na área de saúde em Maringá e região. Agende seu horário. Pat Ludman, especialista em micropigmentação e despigmentação a laser, além de remoção de tatuagem. Uma profissional conceituada no Brasil com certificações internacionais na Holanda, Espanha e em Portugal. Agende uma avaliação e deixe sua sobrancelha linda e natural a um valor acessível. Pat Ludman, realizando sonhos marcados na pele. Se liga aí, tá na cara, seu estilo tá na cara, o seu visual, óculos de estudo, usa óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara, seu estilo tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usa óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial.
Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da Autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da Autoclave. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o guia médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje.